Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa dica Direitos Humanos, Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Esses dois concursos com a prova agora já em 2023, no início de 2023, vai fazer com que vocês, alcancem um novo patamar na vida de vocês, se Deus quiser. E eu quero estar junto com vocês nessa jornada, nessa mais nova etapa. Pois é, Direitos Humanos é uma matéria de peso, é uma matéria que as pessoas não costumam estudar com muita tranquilidade. Outros até já entendem que direitos humanos é uma matéria mais tranquila porque não tem muita novidade, tá, gente? Eu gosto de dizer que você já viu muita coisa dentro dos direitos humanos em outras matérias que diz respeito aos direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos nós não temos tanta novidade porque a gente já viu na Constituição Federal, dentro de outros documentos. Hoje, nós vamos ver um documento importantíssimo, que é o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Esse documento é importante do nosso sistema de proteção dos direitos humanos, sistema internacional, global, sistema ONU de proteção. Ele é um documento de âmbito global. PMBA, estou trazendo para vocês. E temos aqui também CBM, Corpo de Bombeiros. E o que a prof quer trazer para vocês é essa identidade sobre a parte histórica, características desse documento. Deixa eu pegar aqui, gente. Característica desse documento e como ele possivelmente pode cair na sua prova. Gente, o Pacto Internacional dos Direitos, deixa eu trazer aqui para você, para mim. Ah, isso aí. Esse é um documento de âmbito global. O nome Pacto Internacional já induz o entendimento que o alcance não seria distrito somente a uma localidade, mas seria na esfera global. Por isso que a gente vai falar que ele faz parte do sistema global de proteção dos direitos humanos, sistema global de proteção dos direitos humanos. Um detalhe importante é que esse sistema global de proteção dos direitos humanos, ele não tem somente o Pacto Internacional dos Direitos, não terminei de falar, gente, dos direitos sociais, econômicos e culturais. Nós temos outros documentos também, Nós temos a DUDH, Nós temos Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Nós temos diversos documentos. Mas tem um porquê a prof começar a falar isso hoje com vocês, essa historinha inicial, porque ela tem uma relação, esse documento tem uma relação com a DUDH, uma relação importante. Uma característica dele, a gente vai falar porque ele foi criado em 1966, de âmbito global, logo a sua característica de universalidade, generalidade. Conhecendo o material do nosso estudo de hoje, vamos nos tornar cada vez mais seguros. Esse é mais um documento, prof, de tantos outros que tem que estudar? Mais ou menos. Você vai precisar entender essa aula hoje para a gente poder prosseguir nas demais aulas, nos demais blocos, A prof vai querer fazer pelo menos umas 2 aulas para que a gente consiga cumprir, do artigo 1º ao artigo 15. Se a gente não conseguir, nessas 2 ou 3 aulas, pegar esses do artigo 1º ao artigo 15, porque está sendo cobrado desses artigos, tá? Não é todo o nosso documento, mas do artigo 1º ao 15, nós vamos ver muito mais facilidade. Olha, já sei que ele faz parte do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, ele também está junto com a DUDH, e agora eu quero fazer a história reversa, tá? Vou apagar aqui rapidinho e vou começar a nossa história
pela DUDH. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o principal documento do sistema, desse sistema que a prof acabou de apagar, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Ela é um marco. Quando nós falamos de marco, ela foi o principal documento do Sistema Global de Proteção. A DUDH, ela tem 30 artigos, tem os direitos mínimos necessários ali, tantas outras coisas importantes. Se você quiser dar uma olhadinha nesse documento aí, dentro, a prof tem algumas aulas aí no YouTube, até aqui no próprio Vale, você vai dar uma olhada, que a DUDH, ela inspirou o início dessa construção de novos documentos, tá? A construção dos novos documentos começou em 1948, justamente com a criação da DUDH. Olha, o que ensejou a criação do nosso material de hoje, do documento que estudaremos hoje, foi justamente a DUDH. Tendo vista que a DUDH não possuía inicialmente esse teor de vinculação, de obrigatoriedade, pensou-se o seguinte: olha, se a DUDH ela não é obrigatória, mas ela é muito importante porque ela serviu como marco para internacionalizar os direitos humanos, olha, proibição da tortura, direito à vida, liberdade, propriedade, né, direito à educação, saúde, todos eles passaram a ser consagrados. Os direitos humanos não estavam somente no papel. Foi feita uma assembleia, foi feito um documento, mas não foi dado a ele o teor vinculativo. Ela não vinculava. Ela não vinculava. Não é por conta disso que ela não era importante. Ela não vinculava porque ela foi criada através de uma resolução. Resolução, gente, dentro da pirâmide assim, de ordem de documentos, ela não tem obrigatoriedade. Sabe o que aconteceu, pessoal? Dentro da DUDH, eles trataram de direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Famoso cipó seu cudico. O dico ficou de fora porque não está tratando de direitos difusos e coletivos. Tá? Não está tratando de direitos difusos e coletivos. O que é que eles fizeram? Vamos caminhar. 1966. Vamos criar 2 documentos que possam, de fato, gerar obrigatoriedade à DUDH. Pronto, a DUDH acabou vinculando. Em 1966, foram criados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Para a sua prova da PMBA, ou deixa eu ver qual é o edital. Corpo de Bombeiros, você vai precisar estudar o pacto. Eu acredito, gente, verdadeiramente que não vão cair todos esses artigos. Por favor, né? Foi exagerado aí. Não acredito que vai cair, tá? Só para vocês entenderem o porquê desses documentos. Eles originaram aqui, ó. Agora eles vinculam? Eles são obrigatórios? Sim. É tanto que o não cumprimento deles vai gerar uma o quê? Uma obrigação, vai gerar uma penalidade. Qual que nós vamos estudar hoje? Este daqui. Direitos sociais, econômicos e culturais. O que seriam esses direitos sociais, econômicos e culturais? Se a gente for lá para o artigo 6º da Constituição Federal, eu não sei se você já chegou aí no Instagram da prof, inclusive já quero convidá-los. Nós temos lá a musiquinha dos direitos sociais. Eu gosto muito de falar com vocês. Saul mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso para transportar. Direitos sociais são direitos prestacionais, direitos de segunda geração, que o Estado deve agir para poder concretizar. Saúde, mora de moradia, ali de alimentação, lá de lazer, Assis de assistência aos desamparados, Pró de proteção à maternidade e à infância, SEG de segurança social, para transportar e transporte. Professora, a gente vai ver todos estes direitos aqui nesse documento? A sua maioria, tá? Principalmente parte de educação, saúde,
Mas também não é só direitos sociais, tá? Não é somente direitos sociais, que é o S aqui, ó, de sociais. Nós vamos ver também a parte de direitos econômicos. Vamos ver a parte de direitos culturais. Beleza, gente? Pronto, agora a gente vai conseguir começar o nosso documento e a prof já colocou aqui um banquinho, porque a gente vai ler demais e nós vamos prosseguir aqui na leitura. Olha, eu gosto muito da leitura dos artigos, tá? De realizar a leitura de artigos com vocês. Se torna mais didático, a gente fixa bem, mas ler com o professor, não tem dúvida, é muito melhor. Vai ter questões, eu acho que vai ter algumas questões sim, tá? E a gente vai realizar tudo isso agora, tá, gente? Então, vamos ao que interessa. Até porque todo documento, ele tem um início. O início desse documento, ele é o chamado de preâmbulo, é a intenção pelo qual ele foi criado. Eu gosto muito desses documentos internacionais, principalmente a leitura com vocês, porque sempre vai ter ali uma menção, né, de inspiração, por que ele foi criado. Olha, essa informação de segunda geração, cadê? Segunda geração dos direitos humanos. Você sabia que os direitos de segunda geração, eles estão alinhados demais com a condição do país, com a condição daquele lugar, os recursos pelos quais os países estão disponíveis a enfrentar esse tipo de direito, né? Esse tipo de concessão desse direito. Então, os recursos que serão despendidos para educação, para saúde, vai depender do recurso de cada país, da política pública, das ações afirmativas, de tudo isso que está sendo gerado. Não adianta falar, tem direito à educação, tem direito à saúde, e o país não tem recurso mínimo, nem para o básico mínimo. Então, você vai ver muita palavra no sentido cooperação entre os países, porque esse país, o globo acabei apagando. Esses países, o que se quer no início, gente, é uma junção de ajuda mútua. Isso não acontece de verdade. O que acontece realmente são interesses políticos, geopolíticos ali. Mas o documento ele precisa ser respeitado por aqueles que fazem parte. Por isso, considerando que os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, tá? Quando a gente fala, e tudo que eu sublinho, e tudo que eu coloco para vocês em negrito, é para vocês tomarem nota, porque a dignidade ela é o pilar de todo e qualquer documento. Pilar de todo qualquer documento internacional, ele é o ponto de partida e de chegada, ele é um super princípio. Então, todo documento internacional, ele precisa estar o quê? Alinhado com a DUDH, né, gente? Alinhado com a DUDH. Então, olha, os direitos iguais e inalienáveis. Quando falamos que eles possuem direitos iguais, não existe distinção aqui. A prática é diferente? Diferente, mas o alcance deles... Na teoria ele é igual, mas na prática, né, a gente sabe que quem tem mais recurso possui um alcance maior. Mas vamos lá, esses direitos previstos independem de qualquer condição. Outra situação, inalienável. Essa palavra alienar quer dizer eu vou ceder, eu vou vender, eu vou trocar. Esses direitos não podem ser trocados, vendidos, cedidos. Eles precisam ser concretizados. Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente. Gente, essas leituras são elas são bem assim, parecidas uma com a outra, tá? Dos preâmbulos dos documentos. Reconhecendo que os direitos decorrem da dignidade, ele é o ponto de partida, é o ponto de chegada, inerente à pessoa humana, reconhecendo em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a DUDH, tá, gente? É o mesmo documento. Qual é a conformidade desse documento com a DUDH? Toda. Tá? O ideal do ser humano livre, liberto do temor, da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem condições que permitam a cada um gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais
assim como o direito civil e político, tá? Os direitos civis e políticos a gente trata em qual documento? Esse aqui, esse documento. Então, por mais que não esteja tratando neste, tá, gente? Não esteja tratando naquele documento, este daqui nós vamos falar dos direitos civis e políticos num outro momento, tá? Nesse daqui, nós vamos tratar dos direitos de segunda geração, tá? Tô perdida aqui, gente, com essa mão minha aqui apontando para vocês. Buga a cabeça da gente, né? Vamos lá. Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados, com E maiúsculo, países, a obrigação de promover o respeito universal e efetivo aos direitos e liberdades do homem, compreendendo que o indivíduo, por terem de deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar para a promoção da observância desses direitos. Em suma, esses direitos precisam ser concretizados. Qual é a base de tudo isso? DUDH. E qual um ponto importante desse preâmbulo? Dignidade. O que está em negrito é para vocês tomarem nota. E agora, o artigo 1º vai falar. Pessoal, o artigo 1º vai falar sobre a autodeterminação dos povos, né? Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Quando nós temos um povo, um país que se torna soberano diante de outros países, né? Na verdade, essa questão de soberania, ela é própria, ela é intrínseca de um Estado independente. Quando nós temos aí o respeito à autodeterminação, eles possuem um critério de se posicionar diante das outras nações, diante dos outros países, como um país livre, como um país que pode determinar seu estatuto jurídico, que pode dispor das suas riquezas. A autodeterminação dos povos, se você for ver lá no artigo 4º da Constituição Federal, vai dizer dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Entre eles, a autodeterminação dos povos, né? Autodeterminação dos povos. Para a consecução de seus objetivos, para a realização de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas. Eles podem, tá? Cuidado se na sua prova estiver devem. Podem dispor de suas riquezas e dos seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado dos seus próprios meios de subsistência. Numa leitura assim, mesmo que rasa, se bem que a gente leu tudo, né? O que dá para perceber? Os países têm recursos naturais. Os países eles podem dispor economicamente dos seus recursos. Mas essa cooperação econômica internacional, ela está baseada num princípio do proveito mútuo, né? Onde tanto o povo quanto a nação, o Estado, eles aproveitarão dos recursos daquele país. Os países, eles possuem as obrigações internacionais, né? Eles possuem as suas obrigações internacionais e não pode dispor dos seus recursos a fim de prejudicar alguma relação internacional, né? Essa é a leitura que a gente precisa fazer. E essa autodeterminação permite isso. O parágrafo 3º vai dizer que os Estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação. Então, o que a gente está vendo no artigo 1º? Autodeterminação. Autodeterminação para se ver livre do desenvolvimento econômico, social e cultural, no parágrafo 1º, para poder dispor das suas riquezas e depois para o exercício desse direito e respeitar esse direito conforme as nações. Então, na verdade, o parágrafo 3º é para aqueles que não são territórios autônomos. Um exemplo, o Brasil tem algum território para poder administrar, né? Era um território federado Fernando de Noronha.
acho que ele era um ente federativo, né? Ele era um território, hoje, se não me engano, é Pernambuco, né? Faz parte de Pernambuco. O que eu quero dizer a vocês? A possibilidade de vermos um território, quando a gente fala território, é país, tá? Não seria que esse exemplo do Brasil, que ainda não está ainda não está juridicamente, politicamente, internacionalmente aceito como um país. Mas as suas riquezas, o proveito econômico, ele precisa ser visto a ponto de olhar e ver que ele também é um território que pode futuramente ser um território, um outro país, né? De ter a sua autodeterminação, de ser soberano, tá? O artigo 2º vai dizer que cada Estado parte do presente pacto compromete-se a adotar medidas tanto para o esforço próprio como a assistência de cooperação internacional, principalmente nos planos econômicos, né? Onde eles irão assegurar isso tudo de maneira progressiva. Pessoal, esses artigos 1º, 2º, os artigos 1º e primeiro, gente, demais, né? A prof aqui mudando o plural das palavras, acontece. O artigo 1º e 2º é bem técnico, do tipo, vocês estão vendo esses direitos? Vamos fazer de tudo para respeitar a soberania, a autodeterminação dos povos. Não está entrando propriamente nos direitos. Esses direitos que eu até cantei com vocês. Saúl mora ali. Trabalho, alimentação, saúde, educação. Nós não falamos deles. Está preparando o terreno, dizendo o seguinte, olha, esses direitos sociais, econômicos e culturais, eles existem, precisam ser executados, depende da autodeterminação dessas nações, dos povos, e eles serão exercitados de maneira progressiva, direitos de segunda geração. Uma das características de direitos de segunda geração é a ação positiva do Estado. Eles serão realizados progressivamente, tá, gente? Olha, o parágrafo 2º vai dizer que os Estados partes comprometem-se a garantir que os direitos aqui enunciados não serão colocados à condição de discriminação. Princípio da igualdade, da isonomia, da equidade. Passando para o 3º, porque a gente precisa, vamos ver se vai dar tempo, né? Nós cumprirmos com o artigo 1º ao 15, eu acredito que não, mas aí a gente deixa aí a título das próximas dicas. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos em situação econômica nacional, poderão determinar em que medida garantirão os direitos reconhecidos no presente pacto e aqueles que não sejam nacionais. O que é isso, prof? Não é uma discriminação? Olha, existem os nacionais e os que não são nacionais, que são os estrangeiros. Os recursos do país, ele é propriamente daquele local, daquele território, dos seus nacionais, dos seus membros. Então, se vem um estrangeiro, uma pessoa, uma empresa, a fim de extrair recursos daquele lugar, há de haver uma limitação para isso. E pode haver? Poderá haver aí. Olha o que está escrito, tá? Países em desenvolvimento. É tudo muito bonito, né, gente? Quando a gente vê um parágrafo desse, lembra daqueles filmes. Eu vejo muito pouco filme, tá, gente? Deixa eu até falar com vocês. Eu vejo muito pouco, quase nada. Mas quem já viu, eu esqueci, Diamante Negro, sobre um país, não sei se é Ruanda, Luanda, é uma guerra civil, a gente sabe que tem muita extração de diamante naqueles países. E a gente entende o quanto que o povo é castigado até hoje devido à extração de diamantes. Era com maior frequência, hoje ainda existe. Então, quando você traz um parágrafo desse, e fala países em desenvolvimento, onde vai ver até que ponto pode haver a extração, imagina se estes benefícios retomam para o povo. Seria maravilhoso, né? Se mudasse toda uma realidade de um povo. Muito bonito, prof. Vamos seguindo? Os países, para artigo 3º, os países partes do presente pacto comprometem-se a assegurar, tanto a homens quanto a mulheres, a igualdade no gozo de direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente pacto. Mais uma vez, princípio da isonomia, da equidade, resguardados para homens e mulheres, tá?
Porque a gente vai ver outros direitos mais à frente, como o direito do trabalho. Será que vai estar aqui na frente? Ah, direito do trabalho está aqui na frente. Eu acredito que vai dar para falar hoje ainda. Homens e mulheres usufruirão de igualdade? Sim. Artigo 4º. Os Estados partes do presente pacto reconhecem que o exercício dos direitos assegurados, em conformidade com o presente pacto, poderá submeter às limitações estabelecidas em leis, somente na medida compatível. O prof. está lendo só o que está sublinhado. Não existe nenhum direito absoluto, a não ser a proibição da tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Estes direitos serão vistos sobre a ótica de serem absolutos, não podem ser relativizados. Os outros podem sofrer limitação? Pode, inclusive algumas cláusulas aqui no pacto, tá? O artigo 5º vai dizer que esse pacto, nenhuma das disposições presentes aqui, poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito, né, e atividade de praticar quaisquer atos que tenham como objetivo de destruir. Eu falo, quando a gente lê a DUDH, essa parte está no final. Aqui não. Aqui veio antes. Aqui veio antes. Na DUDH, essa parte está no final. Quer dizer, não use a DUDH com o fim de destruir os princípios, ora que já alcançados, elencados. É o que está dizendo. Olha, não tenta buscar a justificativa de utilizar o pacto para destruir os direitos que estão aqui consagrados. É o que está dizendo, ela não pode ser interpretada nesse sentido. Parágrafo 2º, não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais. É a mesma coisa, suspender, podem ser limitados? Podem ser limitados, tá, gente? Sob pretexto de que o presente pacto não os reconheça, seja ele em qual menor grau. Agora, entrando propriamente dentro dos artigos. E vamos ver se vai ter questão hoje? Ah, não, gente, hoje não vai ter questão, não. Acredito que não, viu? Artigo 6º. Deixa eu caminhar aqui com a prof antes de falar com vocês. Ah, tem uma questãozinha aqui. Peraí. Eu acredito que não vai dar tempo. A gente vai deixar para a próxima dica. Deixar vocês com água na boca. Vamos lá, gente. É bom que vocês já ficam na expectativa da segunda. O direito do trabalho, ele é um direito social. Vocês lembram que eu cantei? Saul mora ali e do trabalha de trabalho. Olha, o direito do trabalho que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. O direito do trabalho a gente vê como um pilar na sociedade, na república, na democracia, né, no regime democrático brasileiro, regime político democrático. Nós temos como fundamento da república o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Quem lembra? Sociedi VA-PLU, VA de valor social do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho é a base da constituição da economia, do valor moral, né, de construção, de subsistência, tá? Então existe um valor muito grande no trabalho. Então, a sua escolha é livre. Parágrafo 2. As medidas que cada Estado parte do presente pacto tomará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a orientação e a formação técnico-profissional, a elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para assegurar o desenvolvimento econômico, social, cultural constante e pleno emprego produtivo, maravilha, em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas, econômicas e fundamentais. Prof, você leu rápido, não entendi nada. Preste atenção, você tem direito ao trabalho e também à formação profissional. Elaboração de programas, legislações. Gente, cada trabalho precisa de uma regulação. Eu, por exemplo, sou advogada e precisa haver uma regulação da minha atividade como advogada, né? Porque existe um código de ética, existe um conselho. Se eu fosse enfermeira, existe um conselho regional, né? Nós temos aqui as seções da OAB, né? OAB de cada estado, né? Que tem aí as subseções, as seções, na verdade. E nós temos os conselhos regionais também, de outras profissões. Enfermagem, fisioterapia. Então, precisa haver também a formação técnica de cada profissão, de cada trabalho. Tudo isso aí
deriva da orientação profissional, elaboração de programas, normas apropriadas. A Constituição Federal, ela vai colocar o direito do trabalho, como eu disse a você, como fundamento da República, artigo 1º. O artigo 5º, inciso 8, vai falar que é livre o exercício de ofício ou profissão, qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas, gente, as qualificações. Se eu estou exercendo, né, a atividade como advogada, sem nenhuma regulação, tá errado, né? É totalmente prejudicial, nocivo. Existe um código de ética que conduz toda a profissão, assim como na enfermagem, fisioterapia, na medicina, na engenharia. O artigo 6º, como eu cantei na musiquinha com vocês, o trabalho, ele é um dos direitos sociais e previstos. Galera, já chegamos no final. A próxima aula, quero pretender entrar com vocês já nas condições e normas favoráveis de trabalho. Ele é um pouquinho mais detalhado, nada que vai nos comprometer, mas hoje essa parte iniciando o Pacto São José da Costa Rica, prof. Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, tem essa intenção. Falar assim, olha país, você tem o direito não somente da extração dos recursos naturais, mas de promover progressivamente o desenvolvimento desses direitos. Você precisa concluir, tá? E aí a gente volta na nossa próxima dica com mais Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Qualquer dúvida, chama a prof aqui no Instagram. Beijão, fiquem com Deus e até mais!